Em nome de Deus, em nome do povo paraense, em nome de todos os geógrafos e geógrafas, vivos ou em memória, declarar aberta esse nosso evento. Declarar aberto e pedir uma salva de palmas à honrosa memória da geografia no estado do Pará. Também gostaria, no uso da minha autoridade legalmente investida, convidar, quebrando o protocolo, para compor a mesa, um amigo incalculavelmente importante na luta, foi meu candidato a governador, hoje compõe a equipe da diretoria do novo reitor da Universidade Federal do Pará, o primeiro reitor preto da história da universidade, meu querido Adolfo Neto. Quero iniciar dizendo da honra de estar aqui e de poder, com o nosso mandato, com a nossa mandatinha, prestar essa homenagem incrível aos profissionais, mas também aos alunos da Geografia e Cartografia da Universidade Federal do Pará. Eu acho sempre que toda a vitalidade de um curso, ele se dá e ele lota os espaços também com o alunado. Penso que é grande força motriz da Universidade Federal do Pará e que depois viram como exemplo do Adolfo. Eu conheci o Adolfo, quero dizer a vocês, aluno da Universidade Federal do Pará de Geografia. Eu não vou dizer o teu peso, Adolfo, naquela época. Mas o Adolfo, magrinho, calouro de Geografia, morava um pouquinho mais adiante de onde ele mora hoje, na Marambaia, no que nós chamamos de Baixada da Marambaia, ali. O Adolfo morava ali. E, com o tempo, eu vi esse militante se tornar professor, doutor da Universidade Federal do Pará. Então, é uma história assim, que eu sempre falo, porque eu acho que a grande força motriz da Universidade Federal do Pará está na esperança dos que estão há muito tempo caminhando e construindo, e escrevendo, e pensando, e sonhando, mas também na ousadia da juventude e dos alunos e alunas da Universidade Federal do Pará, e na oportunidade que a universidade pode significar ao seu corpo discente, e também ao docente, mas ao discente sobretudo. Então, é uma honra para mim. Eu queria cumprimentar a mesa, Adolfo, diretor, minha querida vice-reitora, aqui também a representando, como eu digo sempre, mas também representando o reitor da Universidade Federal do Pará, nosso prefeito, meu prefeito, que eu tenho a honra de receber aqui. Eu, para quem não sabe, assessorei o Edmilson anos a fio aqui na LEPA, e muitas vezes nós estivemos nessa posição, só que ao contrário. Então é uma honra recebê-lo aqui e ter a honra de presidir essa sessão com ele. O Edmilson não é geógrafo, mas tem um doutorado lindo em geografia humana, não é, Edmilson? Geografia humana. Lindo e digno de que todos possam ler e pensar as cidades com esse grande coração, com esse grande olhar. Então, uma honra te receber aqui sempre, eterno deputado desta casa. Também cumprimentar as demais membros e membros da mesa. Quero dizer que a dinâmica foi estabelecida pela reunião, pelo conselho que fez a gestão desse evento. Então, nós pensamos em um cumprimento geral da mesa, de metodologia, e vamos homenagear algumas pessoas. Quando a gente começou a pensar nas homenagens, a minha equipe disse que eram 5 pessoas só. Aí foi crescendo, de maneira que eu sempre acho bom que se homenageie bastante gente. E aí nós fizemos alguma coisa como uma representação. Então, não se preocupem que não vão falar as 50 e poucas pessoas homenageadas. A gente vai pensar aqui de maneira que a gente busca uma representação aos homenageados, porque são tão importantes, todo mundo da lista é tão importante, tão precioso para a história da ciência no estado do Pará, em um momento tão delicado da ciência e da política brasileira no que diz respeito à ciência, que merece muito mesmo. A Universidade Federal do Pará e aqueles que estudam e constroem a ciência têm que ser muito homenageados em um período político em que se descobrem tramas para assassinato de presidente impressas.
em um período político em que centenas de milhares de pessoas morreram de Covid porque não se acreditava que a vacina pudesse salvar as pessoas. Então, eu queria dizer que eu tenho muito orgulho de presidir essa sessão e de dar felicitações, felicidades, agradecer a persistência, as horas de leitura, as horas de campo, as horas de leitura, as horas daqueles que se deslocam, por exemplo, e que são da educação do campo. Eu queria, sinceramente, agradecer a todo mundo que faz parte do curso de Geografia e Cartografia da UFPA, em todos os seus níveis. Então, aqueles colaboradores que trabalham ali no prédio há muito tempo e que, às vezes, não são tidos como geógrafos, mas estão ali ajudando, são as pessoas de referência do Instituto, às vezes do prédio. Você entra em algum lugar, tem uma pessoa que está lá há anos e ela não é, talvez não tenha nem graduação, mas faz parte do que é esse sentimento do curso. E eu queria agradecer demais, então, em nome desse poder, agradecer e parabenizar, tá bom? Muito obrigada, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Eu gostaria de, logo de imediato, posso passar a palavra cerimonial? São os queridos. Eu queria pedir uma salva de palmas aos funcionários dessa casa, que estão aqui 5 horas da tarde. Por favor, vamos dar uma salva de palmas aos funcionários dessa casa. Quero dizer que os deputados vão e vêm, mas os funcionários desta casa também são o que fazem a coisa girar. Quero, então, passar a palavra para a sua saudação, a nossa autoridade maior do município e autoridade máxima aqui do meu coração, meu companheiro, prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues. Então, parabenizar a nossa querida deputada pela iniciativa, uma homenagem ao início da formação dos geógrafos de forma mais formal no Pará, né? Não é propriamente da faculdade, mas é a fundação do curso de geografia, e isso tem um significado histórico e revolucionário muito importante. Então, parabéns pela iniciativa, porque no parlamento, às vezes, coisas secundárias ganham áreas de espetáculo e coisas tão fundamentais como a preocupação com a ciência, a tecnologia, o desenvolvimento técnico-científico e os vários campos científicos e a geografia como uma ciência fundamental para a produção de um futuro com qualidade superior, né? Então, ter uma deputada que, não sendo geógrafa, toma essa iniciativa, merece aqui uma referência. Então, parabéns. Queria parabenizar a Lívia também, porque hoje ela terminou mais uma graduação, ela que já era formada em Direito e atuou como consultora jurídica no meu gabinete, deu muito apoio aos movimentos sociais por muito tempo, né? Mas decidiu estudar psicologia. Que bom que agora eu vou poder ter uma coragem de procurar um analista também. Tô brincando não, hein? Desejo muito sucesso aí, porque o mundo está precisando, né, de psicólogo e de psicanalista, né? Agora eu queria dizer a vocês que tem um geógrafo importante, já partiu, né? Deixou uma obra fundamental, o Yves Lacoste. A geografia serve também para fazer a guerra, né? Então, com essas palavras, eu queria fazer a saudação a todos os geógrafos. O mundo está em guerra. Há uma intencionalidade na produção de desigualdades e de acesso diferenciado e desigual, na verdade, ao direito à cidadania. A gente fala em cidadãos e tem sempre que fazer o complemento. É como se fosse possível pensar
meio cidadão, 1/4 de cidadão, 5% de cidadania. Mas a verdade é que os geógrafos têm uma responsabilidade enorme em pensar esse futuro possível de uma sociedade onde efetivamente todos possam exercer plenamente a cidadania. E não é outro campo científico, não, é a geografia. Está aqui uma pensadora importante do nosso estado, e eu estudei o meu mestrado no NAI, aliás, a especialização também. Ainda esta semana, organizando a minha biblioteca, porque eu vou mudar de casa, essa é a minha saga, né? Mudar de casa. E eu encontrei exatamente uma das obras do NAI, ainda publicado em stencil, onde o título era lido por um vazamento feito na capa. Tu sabes disso, né? E era exatamente sobre o tema da interdisciplinariedade. Obviamente que um economista vai estudar a questão da mineração e ele vai ter um foco que não é o mesmo foco do geólogo, por exemplo, né? Ele não tem que entender de rochas sedimentares, magmáticas e a origem de cada rocha, mas ele quer entender a importância da chamada indústria da mineração na dinâmica econômica, né? E os mais diversas facetas dessa dinâmica econômica, até o trabalho escravizado, que é muito comum, né? Até hoje, né? E em se falando do Pará, não se vai muito longe, né? Porque aqui em Belém mesmo nós vamos, sem muito esforço, encontrar experiências, né, de escravização. Mas há um campo científico que, para além da interdisciplinariedade, nos evoca a pensar a transdisciplinariedade. Por um motivo simples, né? Uma ciência que tem no território o seu objeto de estudo, né? Então, nem minério ocorre fora do território, nem relações sociais, econômicas, nem a cultura do povo, ela se dá abstraindo o território, né? De modo que o uso do território é uma dimensão fundamental para pensarmos um projeto de futuro, né? Porque o território se apresenta para nós muitas vezes de forma bela na paisagem, e as diferenças geográficas, elas são parte da beleza do mundo, né? Mas o território apresenta desigualdades brutais, né? Uma obra importante de outro pensador, respeitado pelos geógrafos, mas formado em medicina, é a geografia da fome. A geografia da fome continua a mostrar os seus dentes perversos das feras que impedem os animais mais frágeis, especialmente os humanos, de alcançar o prato para se alimentar, sabe? São muitos milhões, quase 1 bilhão no mundo, de 7 bilhões de habitantes. No Brasil, o Lula tem tido alguns importantes sucessos, mas os debates atuais nos evocam a discutir o papel da geografia na mobilização social e na pressão social para impedir que se destrua ainda mais os níveis tão baixos de dignidade alcançados por parte da população. Nós estamos correndo o risco de ver pessoas com deficiência, pessoas com 70 anos, que por uma sabedoria da Constituinte de 88, de 87, 88, ganharam direito a um benefício
porque não tiveram o direito a ter carteira assinada, mesmo trabalhando desde os 5, 6 anos de idade no campo, muitas vezes, mesmo tendo vida escravizada do interior, do Marajó, para ser tratada como, entre aspas, filho de criação, sem nunca, no entanto, ser tratado como filho, sem nunca receber o nome da família. São milhares de exemplos. Essas pessoas envelhecem trabalhando sem o direito ao estudo, e a Constituinte, num momento importante da nossa história, em que a esquerda demonstrava uma capacidade enorme de resistência, e as classes trabalhadoras uma dinâmica e uma capacidade de mobilização, então a Constituição estabeleceu o direito ao reconhecimento dessa pessoa. Não vai ficar rica, mas na velhice, ou se nasceu com síndrome de Down, ou se nasceu dentro do espectro autista, o direito a um salário mínimo. E agora, no debate, corta-se, dificulta-se o acesso ao BPC para viabilizar o equilíbrio fiscal. Isso é sério, porque junto com isso vem outras ideias que já não são tão novas. Tudo porque tem um tal de mercado que vive nervoso quando o acúmulo de lucros perde ritmo. Não é quando tem prejuízo, não. Então este ano, nos 12 últimos anos, nós já alcançamos o pagamento de 850 bilhões, somente de juros e amortização da dívida pública brasileira, que já chegou a patamares estratosféricos. Alcançou quase 80% do produto interno bruto. No entanto, apesar de tantos bilhões, o que significa muitas vezes mais do que os investimentos em saúde, para você ter uma ideia, os serviços da dívida, juros e amortização, apenas de parte do principal, alcança esse patamar de 850 bilhões. Em 2023, isso representava 43% do orçamento da União. Minha reitora, 43% não é a metade, mas está bem perto da metade. Enquanto que a saúde pública alcançou 3 ponto alguma coisinha por cento. E a educação, menos de 3%. E ainda assim, a pressão do grande capital, dos agentes do capital financeiro, que são apresentados até por ditos cientistas e por apresentadores dos jornais, como mercado, uma verdadeira abstração, como se não tivesse gente com disposição de matar o povo de fome para ter mais lucro. Mercado ficou nervoso. Afinal, quem é esse mercado? Quem está se favorecendo com o fim do BPC? Com o teto de gastos. 20 anos em que os recursos da educação, da assistência, da saúde, da ciência e tecnologia, da infraestrutura social vai diminuindo. Então, isso dá razão aos 2 geógrafos aqui citados, mas especialmente ao Yves Lacoste, o que não deixa de ser um tipo de guerra contra os pobres, as mazelas do desemprego, da superexploração, da fome. E no momento em que nós vivemos um governo progressista, que reduziu de 33 para 9 milhões o número de famintos, há de se festejar. Mas tudo isso pode ser jogado na lata do lixo pela pressão que nós estamos enfrentando hoje. E quem sabe voltemos aos patamares de 2022. Mas mesmo com a redução de 33 para 9 milhões
de pessoas em situação de extrema miséria ou fome, isso não significa dizer que os 100 milhões, 104 milhões de pessoas que estão em insegurança alimentar deixaram de existir. O Brasil alcançou o 6º lugar na economia mundial e ainda tem cerca da metade da sua população em situação de insegurança alimentar, ainda que tenha sido um grande avanço reduzir a extrema pobreza. Isso dá o significado do quanto nós precisamos ter mais responsabilidade social e menos responsabilidade fiscal, do modo que os pretensos donos do mundo, os donos do mundo pensado como um cassino financeiro, do modo como eles querem, porque no fundo, a responsabilidade fiscal não pode ser um mecanismo de destruição da dignidade humana. E é uma hipocrisia repetir como papagaios esse compromisso com responsabilidade fiscal. Basta dizer, lembrando o Ives novamente, que somente nesses 2 anos de guerra contra a Ucrânia, os Estados Unidos já passou a Ucrânia 174 bilhões de dólares para uma guerra na qual a Ucrânia está sendo cotidianamente derrotada, a ponto de, nos 4 últimos dias, os Estados Unidos, França e Inglaterra autorizarem o uso de mísseis de longo alcance que já começa a alcançar território russo, gerando uma autorização pelas normas internacionais para uma reação russa que pode culminar numa guerra atômica, uma 3ª guerra mundial. E ninguém ouve falar nisso. Eu tenho que, sem entender árabe, entrar na Al Jazeera, tentando pelas imagens entender o que está acontecendo. E alguns poucos sites, especialmente de espanhóis e mexicanos, e alguns poucos brasileiros pensando essa situação e o impacto disso no mundo, na vida do mundo inteiro. 174 milhões de dólares, sabe o que é isso, pessoal? 1 trilhão de reais. E o Lula agora conseguiu uma grande vitória, um compromisso de 25 bilhões num prazo médio para combater a fome, enquanto que para a guerra 174. Então, como é que os Estados Unidos produzem déficit assim? Porque eles podem ser irresponsáveis fiscalmente e querem impor a nós a fome, a miséria, a desgraça, nos submeter, porque como país imperialista acha que nós somos o 51º estado da Federação dos Estados Unidos da América. Infelizmente, muitos dos que comandam as Forças Armadas e até mesmo dentro das universidades pensam uma geopolítica que é, na verdade, aparentemente endógena, mas que na essência ela é exógena. Ela serve a interesses de uma hegemonia que não é em favor do povo brasileiro. Me desculpem ter seguido esse caminho, sabe? Que é o caminho que tem me preocupado muito, né? Eu li nesse domingo, me permitam dar essa informação para concluir, tá, pessoal? Eu li um livro importante, Abu Saif, ex-ministro da Cultura palestina até março de 2024. Conseguiu autorização para sair da Palestina depois de ter perdido. Ele escreve um diário publicado quando quero estar acordado quando morrer. Esse é o título. E é muito chocante o livro, porque é um diário de 85 dias na faixa de Gaza, diante de bombardeios, e o depoimento de um jornalista com doutorado, inclusive 5 romances, vários
várias obras literárias, um homem reconhecido na Palestina, e falar da perda de parentes, por exemplo, da irmã, do cunhado, dos filhos, e a sobrevivência de uma sobrinha, que quando ele diz, poxa, que bom que você sobreviveu, ela diz, mas tio, sem pernas e só com uma mão, eu que me formei em artes plásticas. E ele dizer, mas foi Deus que quis assim. A sua mão vale mais do que qualquer mão da humanidade. Pode ser poético, mas essa menina sobreviveu e não teve os membros amputados sem anestesia. Foi no início da guerra. Hoje já são mais de 2.000 crianças que têm seus membros amputados sem anestesia. E anteontem foi bombardeado o último depósito de medicamentos que a Organização Mundial de Saúde levou à Palestina. Junto com o hospital, foi o depósito de medicamentos que havia chegado em poucos dias. E até domingo, eram 44.498 assassinados. Mais de 100.000 feridos, entre os quais muitas crianças, mulheres amputadas, homens inviabilizados para o trabalho. Então, a geografia serve para fazer a guerra. A minha alegria é que a geografia crítica tem força, e a universidade pública, ela tem um papel importante na afirmação da geografia como instrumento de transformação, sabe? E afirma exatamente que o futuro justo, socialmente justo, ecologicamente equilibrado, democrático, é um futuro possível. A geografia é um instrumento fundamental para ancorar esse projeto de futuro ao presente, tá? Então, com essas palavras, eu queria parabenizar a geografia a partir de Belém, classificada por Eidolfo Moreira como a flor das águas, numa Amazônia que é um verdadeiro jardim de águas. Infelizmente, sedento, porque há uma intencionalidade de produzir escassez de comida, de água, enfim. Há uma intencionalidade de manter um sistema perverso de negação de direitos. Daí a importância de estarmos festejando a geografia, a ciência que se desenvolve numa perspectiva transdisciplinar e que se fortalece como instrumento de produção do futuro. Obrigado, tá? Obrigada, meu querido prefeito Edmilson, sempre com essa vitalidade impressionante. Quero chamar ao uso da palavra nossa vice-reitora, com orgulho imenso. Fiz muita campanha para a chapa Loiane Gilmar, então é uma alegria lhe ver falando, minha vice-reitora, professora Loiane Prado Verbicaro, vice-reitora da Universidade Federal do Pará. Muito boa tarde a todas e todos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a mesa, nossa queridíssima e imprescindível deputada Lívia. É sempre uma alegria acompanhar o seu trabalho, a sua força, a sua luta, o seu exemplo. Fico sempre muito honrada com a sua presença. Cumprimentar o nosso querido prefeito de Belém, toda a sua cultura, sempre aprendemos tanto com as suas palavras, com a sua sensibilidade social, sempre muito atento, e também uma alegria muito grande, prefeito, acompanhar o seu trabalho. Cumprimentar a querida professora Edila, professora Edila, queridíssima diretora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, também a coordenadora do programa de pós-graduação em Geografia, professora Alcedema, o diretor da Faculdade de Geografia, professor Alain, e o meu amigo e professor Adolfo. Eu estou muito feliz de representar aqui o nosso magnífico reitor, professor Gilmar Pereira da Silva, nesse evento festivo, celebrativo. Comentei no início, o quão maravilhoso é
ver o carinho, o encontro de professores aposentados na ativa com os alunos. Eu acho que o espírito acadêmico é um espírito de união entre rigor acadêmico e científico, mas também um atravessamento dos nossos afetos, porque na universidade é onde nós realizamos o nosso projeto de vida, é um lugar que nós queremos ser felizes e doamos, sobretudo, o tempo da nossa vida para a produção e construção desse projeto coletivo. Muitas vezes nós passamos mais tempo das nossas vidas, né, trabalhando, estudando e construindo esse sonho coletivo, que é o sonho da educação, do que propriamente com as nossas famílias, né, com os nossos amores, com os nossos filhos. Então, eu gostaria de parabenizar, né, toda a comunidade acadêmica, sobretudo dedicada à construção desse curso, né, do curso de Geografia, que é um curso tão relevante, né, para a construção da nossa sociedade, sobretudo da nossa sociedade na Amazônia. É um curso relevantíssimo, sobretudo considerando, né, as palavras do nosso prefeito, a sua vocação transdisciplinar. A geografia passa por praticamente todas as esferas da vida humana, nas suas interações sociais, políticas, econômicas, relativas ao meio ambiente, à territorialidade, e o impacto disso para a construção de uma sociedade mais justa, compreendendo os dramas sociais, os nossos abismos e muitas vezes a necessidade de nos recuperar de escombros, né, diante de um cenário, né, muitas vezes desastroso do ponto de vista democrático, o que impacta sobretudo na afirmação de direitos. Nós vivemos, de fato, um momento muito delicado, né, da política internacional, com desdobramentos também nacionais, com o avanço da extrema-direita conservadora, negacionismo científico, desvalorização do papel das universidades, e isso tem um impacto muito forte em relação ao nosso papel como educadores que todos nós somos aqui. O prefeito falou sobre a questão do orçamento, né? O orçamento das universidades é algo muito crítico. Nós temos um decréscimo de recursos para a educação, para as universidades públicas, e além disso, nós temos campanhas difamatórias em relação ao que nós construímos, né, com muito amor, e também considerando o papel transformador da nossa atividade em relação a uma sociedade mais igualitária e mais justa, sobretudo na nossa Amazônia. Nós sabemos que na Amazônia nós temos os piores indicadores sociais, educacionais, e temos um desafio enorme de promover o avanço do acesso à educação, do desenvolvimento, e nisso as universidades têm um papel absolutamente central. O FPA tem atuação em 82 municípios do nosso estado, como a maior universidade pública do norte, mas também da Amazônia, segunda maior universidade pública do país. E isso, é claro, nos coloca diante de um protagonismo e de uma liderança acadêmica, intelectual, científica, mas sempre pensando também numa universidade aberta, uma universidade que dialogue com todos os atores sociais, com todos os movimentos sociais, para que a gente possa conceber, né, aquilo que o prefeito muito bem mencionou sobre um projeto de futuro para a nossa Amazônia, para o nosso estado, para o nosso país. Isso é muito importante. Então eu queria, no dia de hoje, comemorar os 70 anos do curso de Geografia, parabenizando por toda doação, e nós sabemos que é muita doação, muito amor que entregamos para esse projeto coletivo, e sem dúvida nenhuma ajuda, né, a construir uma sociedade mais igualitária, mesmo numa realidade tão cruel, tão perversa como do nosso país, e de modo muito especial no norte do país, em que nós temos uma subcidadania, uma cidadania absolutamente desigual,
um sistema que privilegia desigualdades e legitima privilégios históricos e o papel, né, de uma perspectiva crítica para que a gente possa avançar construindo uma sociedade sustentável, inclusiva, mais humana e mais justa. Então, muito obrigada pelo trabalho que cada um desempenha e também parabenizando e festejando esse momento que é de alegria. Muito obrigada. Muito obrigada, vice-reitora. Convido a fazer sua saudação, professora Edila Moura, diretora-geral do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UFPA. Estive lá esses dias, professora. Se eu tiver êxito, lhe falo depois. Então, reiniciando. Então, boa tarde a todos os presentes que nos assistem aqui presencialmente, que também nos assistem online. Cumprimento aqui os ilustres integrantes da mesa, a deputada Lívia Duarte, a quem eu conheço presencialmente hoje, mas que já acompanho de longe o seu trabalho, a importância que ele tem para a nossa sociedade, ao nosso querido prefeito, que foi meu aluno no NAIA, o colega no NAIA há muitos anos atrás, a vice-reitora, professora Loiane, professora Alain, professora Adolfo e a minha querida colega, coordenadora da pós-graduação em Geografia, assumiu o cargo recentemente do programa de pós-graduação em Geografia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Então, nós estamos aqui com a partir dessa brilhante iniciativa da deputada Lívia Duarte, um momento de celebração, celebrar 70 anos da trajetória do curso de Geografia e Cartografia. Essa nossa prática cultural de celebrar em décadas, né, marco de 60, 70, e o marco também nos medidores demográficos, isso significa mais de duas gerações de pessoas que foram entregues à sociedade, que foram formadas em diferentes contextos históricos, em diferentes momentos de luta, né, que tudo isso representa muita luta, muita perseverança para chegarmos até aqui. E é muito significativo ver o encontro aqui do professor Sancler com a sua aluna, que hoje é coordenadora da pós-graduação. Então, isso com esse exemplo, eu registro todo o significado que tem, garotão, claro, que tem esse momento, né, que se reveste esse momento. Então, nós estamos aqui para celebrar esse curso de Geografia e Cartografia, que também se integra aos outros que nós temos na trajetória do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. História também completa 70 anos este ano, já tivemos 50 anos de filosofia, de psicologia. Então, são datas marcantes na trajetória do nosso Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, dessa nossa universidade, que já tem mais de 60 mil estudantes, mais de 3 mil docentes, mais de 100 cursos de graduação, mais de 100 cursos também de pós-graduação, que se alarga por vários campos do estado do Pará, né, do gigantismo desse nosso crescimento acadêmico. Então, esses anos de trajetória são anos que agigantam a produção acadêmica da Universidade Federal do Pará, assim como os seus desdobramentos em ações de extensão e de ensino. Esse campo de conhecimento, a geografia e cartografia, tem se ampliado e se fortalecido na integração de outras áreas do conhecimento pelo favorecimento do desenvolvimento de novas tecnologias de informação. O marco que foi a contribuição trazida por Milton Santos em pensar uma geografia com maior comprometimento social, né, de envolvimento das pessoas e da sociedade com projetos políticos, projetos de transformação, com projetos revolucionários. Então, esse campo tem esse compromisso, né, na formação da sociedade. E é também um campo que se fortalece na interlocução com a força dos movimentos sociais, que cada vez mais trazem ao questionamento acadêmico novos insights para investigação e aprimoramento de técnicas, de troca de saberes e de envolvimento com populações locais. Eu queria também aqui registrar o grande marco, que é o grande avanço que a tecnologia proporciona no campo da cartografia. Quer dizer, quando se imaginava, estudava por mapas, que eram mapas quase que
imaginários. Hoje, todo esse ensinamento, todo esse acompanhamento se faz quase que a tempo real, com os recursos de satélite, com as inovações que são trazidas, se está em campo, podendo acompanhar o que se passa em diversos locais do mundo. Isso traz uma dimensão e uma proporção política gigantesca a quem exerce essa profissão. Quer dizer, como comparar nosso espaço na Amazônia, com o mundo. Né? Esse é o grande desafio que está se tornando cada vez mais ampliado no nosso campo de produção do conhecimento. E o IFCH tem o orgulho de acompanhar essa trajetória, onde jovens são preparados para o exercício dessa profissão, no campo da pesquisa, da extensão e da docência em suas várias dimensões. Há uma ampliação de campos fabulosa no que diz respeito a essa produção de conhecimento. E aí me pergunto, o que é que nós fazemos aqui, nesse espaço da Assembleia Legislativa, e o que significa tudo isso ser uma iniciativa de uma atuante no campo da política, no campo do parlamento? Significa que nós estamos possibilitando a interlocução de reformulação ao pensar, trazer esse conhecimento a questionamentos. Nós buscamos uma interlocução com legislações que possibilitem proporcionar a ampliação de soluções a questões para as quais a ciência já tem alargado seu campo de contribuição, estando muito cientes de tudo que temos enfrentado no que diz respeito ao negacionismo científico. Então, isso contar com o apoio de agentes políticos, de lideranças políticas nesse movimento é muito importante, é muito significativo em toda a nossa trajetória. E aqui queria ressaltar ainda o grande compromisso dentro de várias formas de produção de conhecimento no campo da geografia, a necessidade de ajuste na legislação de proteção às questões ambientais, né? Em todo o campo. Eu vou destacar aqui para comentar alguma coisa no que diz respeito às nossas questões ambientais. Eu, particularmente, acompanhei a experiência na reformulação de uma legislação de proteção de manejo florestal em uma área de várzea no território amazônico, uma área na Amazônia que eu jamais tinha ouvido falar durante toda a minha trajetória acadêmica. Quer dizer, como vivem as populações em área de várzea. Eu acompanhei um projeto de 25 anos que culminou na criação do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, que hoje é um dos grandes marcos, um grande orgulho da minha trajetória profissional. E no decorrer desse projeto, as pesquisas que eram feitas por jovens pesquisadores, geógrafos e biólogos, eles conseguiram mostrar que toda a legislação existente era completamente inadequada para o manejo da floresta na área de várzea. Queriam manejar a várzea com os mesmos princípios de compreensão e de conhecimento das áreas de terra firme. Então, isso foi um grande embate, foi um grande movimento que se tornou possível pela integração entre a ação de pesquisadores com o apoio na proteção dessa legislação. Bom, então, só para ressaltar todos os trabalhos que têm sido feitos, eu também queria aproveitar esse momento para fazer uma referência muito especial a todos os nossos ex-professores, todos aqueles que nos formaram, todos aqueles que contribuíram com a nossa formação e que chegasse até aqui. E eu, particularmente, sou muito grata a um professor de Geografia Humana que foi egresso, com certeza, da UFPA. Ele foi meu professor, o professor Benedito Silva, acho que é esse o sobrenome dele, Benedito Silva, que foi meu professor. Ele era um professor negro, foi meu professor no Colégio Moderno e que inovou com uma pedagogia, uma metodologia de levar aos alunos para conhecer a cidade, né? Então, ele colocou todos os alunos, eu devia ter uns 16 anos de idade, e ele nos colocou num ônibus e nos levou para conhecer um bairro, que foi o bairro da Matinha, que estava no auge do crescimento, sendo engolido pelo crescimento da cidade. E essa atuação desse professor, essa ida a campo, essa metodologia que foi utilizada por ele, foi responsável pela minha decisão de me tornar uma socióloga, né? Então, devo a ele essa abertura na minha formação e a possibilidade de ser hoje o que eu sou, e que eu tenho muito orgulho de ter chegado até aqui. Então, esse é um momento também de agradecimento e de referenciar todos esses que tornaram possível a nós chegarmos até aqui e a solidificar e ampliar
a produção da geografia em todas as suas subdivisões, humana, econômica, e outras mais que estão surgindo, e também a cartografia, né? Sempre que pensar que eu programei geografia e cartografia, e pensamos também na grande importância e necessidade que tem de nós termos na UFPA um curso de cartografia. Esse é o nosso compromisso, e que nós vamos tentar viabilizar isso a nível do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Então, parabenizo a todos os presentes, um momento muito grande de celebrar e de se colocar novos desafios diante de todas essas questões tão graves que nós compartilhamos na nossa sociedade. Muito obrigada. Muito obrigada, professora. É um prazer lhe conhecer pessoalmente, também acompanho o seu trabalho. Quero passar a palavra ao professor Dr. Alan Nunes Araújo, diretor da Faculdade de Geografia e Cartografia da UFPA. Boa tarde a todos e todas. Cumprimento aqui também a mesa, né? Cumprimentando primeiramente a deputada Lívia Duarte, aproveitando para agradecer toda essa oportunidade que a gente tem de celebrar a faculdade de Geografia e Cartografia nesse parlamento. Um momento muito importante para a gente, com certeza um marco histórico e geográfico. Então, muito obrigado à deputada. Cumprimento também ao prefeito Edmilson Rodrigues, prefeito que traz aqui também na sua história a geografia, em sua formação, muito importante, inclusive, tudo que ele mencionou, e que faz a gente entender e refletir sobre as diversas nuances que a ciência geográfica tem nessa perspectiva, principalmente de planejamento, de controle também do espaço, enfim. Então, muito obrigado aqui também, e agradeço ao prefeito Edmilson. Cumprimento aqui a nossa vice-reitora, professora Loiane, muito obrigado pela presença, que muito brilhanta aqui esse momento também para a gente comemorar, um momento festivo, né? Então, temos uma mesa extensa, a professora Edila, né, nossa diretora, uma grande amiga, aprendo bastante, principalmente em relação aos processos de gestão, a gente conversa muito e temos muito apoio enquanto faculdade da direção do Instituto. Aproveito aqui, não está na mesa, mas a professora Aline também faz parte dessa gestão que é muito importante, muito legal a gente trabalhar, interagir junto. Então, professora Edila. Não enxergo direito aqui, é uma mesa extensa, mas tem lá a professora Alcedema, uma grande amiga também. Fizemos uma gestão juntos, eu era o vice-diretor da faculdade, ela era a diretora. E agora é a atual coordenadora do programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Federal do Pará. E aqui o meu amigo Adolfo, professor Adolfo, que a gente também trabalha muito junto e tenta conduzir a nossa faculdade de Geografia sempre nessa perspectiva de excelência, né? Então, feito esses agradecimentos, esqueci, mas quando eu falei da Lívia, aproveitar para agradecer toda a equipe de gestão, então a Beatriz, a Carolina e todo mundo que ajudou para que esse momento pudesse ser realizado, tá? Não posso esquecer aqui. Bom, como diretor da Faculdade de Geografia e Cartografia, cabe a mim explicitar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais sobre o que é a Faculdade de Geografia nesse momento, né? Então, a Faculdade de Geografia, eu acho que, pelo menos nessa perspectiva que nós temos aqui, é isso, né? Essa diversidade, esse somatório de povos e sujeitos. E eu estou muito feliz que a gente tem aqui alunos, alunas, movimentos sociais, professores, professoras, amigos, amigas. A gente tem aqui um público diverso e muito a cara do que é a geografia, pelo menos o que eu sinto não só como diretor, mas como integrante parte dessa faculdade de geografia. Então, hoje a gente celebra esses 70 anos. E esses 70 anos, diga-se de passagem, não é só uns 70 anos da faculdade de geografia.
mas são 70 anos da primeira faculdade de geografia, ou da primeira instituição de geografia da Amazônia. Então, é muito além a gente pensar também dentro dessa perspectiva. Então, um marco que nos leva a refletir sobre nossa trajetória e a importância de uma instituição que, desde sua fundação em 1954, quantas histórias, quantas transformações a Amazônia não passou e ainda passa durante todo esse período, né? Tem sido fundamentado com uma formação de profissionais comprometidos com o território e os povos da Amazônia. Como disse Paulo Freire, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Fazer geografia na Amazônia é contribuir para a reflexão crítica, para projetos de integração e para a militância em defesa de um território que vai além das disputas por modelos de exploração econômica, seja predatória ou racional. Significa também representar e dar voz a uma diversidade de sujeitos, territórios e ambientes que buscam defender seus direitos e lutar por sua sobrevivência e resistência. A geografia que fazemos aqui não é neutra, diga-se de passagem. Ela é militante, ela é comprometida com a justiça social e ambiental. Muitos já mencionaram aqui, e eu reforço, como destacou Azib Absaber, um renomado geógrafo, a Amazônia não pode ser tratada como um vazio a ser preenchido, mas como um espaço habitado, complexo e vivo. É com essa visão que nossos projetos de ensino, de pesquisa, de extensão, continuam a construir conhecimento e fazer ciência, acima de tudo, com responsabilidade social. Eu acho que esse é o nosso grande desafio e essa é a nossa perspectiva. Quero expressar aqui também uma profunda gratidão a todos e todas que contribuíram para a história da Faculdade de Geografia. Tenho certeza, a professora Edila mencionou que dentro desse tempo temos pelo menos 2 gerações, professora. Então, nós temos aqui um tempo de formação e muitos contribuíram para esse momento, ao longo desses anos, que dedicaram suas vidas. Realmente, quem vive o cotidiano da universidade sabe que é muito trabalho, mas também essa contrapartida da gente ver a formação humana, a formação social, é muito importante para a gente. Isso dá essa energia e a gente segue, né, trabalhando. Reconhecendo também os nossos colegas aposentados e aposentadas, que passaram, mas deixaram seu legado. Então, não é uma faculdade, não é uma instituição que foi construída ontem, ela é construída por cada pessoa. Então, tem um projeto individual, mas também um projeto coletivo. Um agradecimento especial aos técnicos e técnicas também, que passaram e que estão presentes na faculdade. Hoje nós temos a Andréia, nós temos a Carmen, nós temos o Bruno Benites, que nos ajudam a construir diariamente esse momento. Então, a faculdade ela é construída pelos professores, pelas professoras, pelos técnicos e pelas técnicas, e pelos alunos e pelas alunas. E eu fico muito feliz que eu estou vendo vários alunos e alunas aqui, e isso é muito importante. Dos 22, tem um fato agora estatístico interessante. Dos 22 professores que nós temos, professores e professoras na faculdade, 18 tiveram uma formação direta ou indireta na própria faculdade. Então, a Lívia mencionava isso logo no início da fala, né? Então, essa importância também da gente contribuir com essa formação e possibilitar que daqui a pouco os nossos alunos e nossos alunos estejam aqui também nesse posto, falando e lutando pela Faculdade de Geografia. No último ano, a gente conseguiu um feito também muito importante. Nós conseguimos formar mais de 250 alunos em um único ano. Então, foi um trabalho coletivo muito forte de todos e todas para esse momento. E, atualmente, nós temos 536 discentes ativos no curso, seja de licenciatura, ou seja de bacharelado. E
aproximadamente 30 projetos, seja de ensino, pesquisa e extensão. Então, ainda estamos com 70 anos, mas com muita força, vivos e com muita luta, né? Aproveito aqui para mencionar que faz parte dessa nossa trajetória também o programa de pós-graduação em Geografia. O professor Alcidema também terá um momento de fala, mas que completa esse ano 20 anos. Então, nós temos a faculdade com 70 anos, o programa de pós-graduação com 20 anos. Isso é crucial para a formação continuada e de excelência dos nossos alunos e alunas. É uma oportunidade incrível que os que já estão concluindo, de saberem que vão adentrar e podem adentrar o programa de pós-graduação em Geografia, cursar o mestrado, cursar o doutorado. Hoje nós temos nota 5, pleiteando uma nota 6, quem sabe. Então, esse é o nosso desafio e a nossa luta. E para encerrar a minha fala aqui, sem mais delongas, eu vou recorrer, apesar de ser ter o coração já na Amazônia, eu sou mineiro, sou de Belo Horizonte, e eu queria trazer aqui um mineiro que eu gosto muito, que é o Guimarães Rosa, que ele tem uma fala muito interessante, que ele vai falar o seguinte, em Grande Sertão Veredas: o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. E é com coragem que seguimos enfrentando desafios, lutando por uma universidade pública, gratuita e de qualidade, transformando as adversidades em aprendizado, e como também Mário Quintana menciona, a vida é feita de escolhas. E aqui na FGC, eu peço a liberdade para falar por todos os professores e professoras, a gente escolhe a luta, a gente escolhe a resistência e o conhecimento como ferramenta e transformação social. Então, obrigado a todos e todas, e vida longa à Faculdade de Geografia e Cartografia. Muito obrigada, professor. Citando aí mineiros básicos, coisa bem tranquila. Quero passar a palavra à professora doutora Benedita Alcidema Coelho dos Santos Magalhães, diretora do Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFPA. Obrigada, boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Eu saúdo a mesa em nome da deputada Lívia Duarte, a quem a gente também agradece pela disposição em realizar esse momento aqui para nós, que é muito importante, deputada. Então, muito obrigada. Saúdo a mesa em seu nome, a professora Edila, o nosso prefeito Edmilson, a nossa vice-reitora Loiane, o professor Alain, nosso diretor, nosso chefe, e o professor Adolfo, né, nosso colega de trabalho. Saúdo também os professores do PPGEL que estão aqui presentes. Nós temos vários professores aqui presentes, alunos do PPGEL. Saúdo os professores da FGC, que também estão aqui, nossos queridos colegas de trabalho, mas muitos deles já foram nossos professores, né? Alguns são da mesma geração, nós passamos como estudantes, mas outros já foram nossos professores. Professores também aposentados que estão aqui, que são muito importantes para a formação dessa geografia que nós temos hoje. Saúdo os alunos e os estudantes da licenciatura e do bacharelado em geografia que estão aqui, marcaram presença, estão lindos, essa plateia está linda por causa de vocês também, né? E saúdo aqueles professores que não estão mais na casa, mas que passaram por ela e deixaram a sua forte contribuição e continuam contribuindo com a construção do pensamento geográfico na Amazônia. Também lembrando que nesses 70 anos, algumas pessoas queridas, importantes para a geografia, nos deixaram. Em memória dessas pessoas, eu lembro aqui do professor Carlos Henrique, nosso querido professor de Geografia Agrária, o professor Luiz Pacheco, nosso querido professor, partiu recentemente, e o professor Nailson. Professor Nailson, conhecido como o Lênin da geografia. Um querido. Então, trazer a memória deles é muito importante, porque nós chegamos aqui com 70 anos, construído por muitas mãos,
construído por muito esforço, por muito comprometimento, pela firmeza, como disse a professora Odete. Eu queria que vocês fossem os melhores, por isso eu fiz o que tinha que ser feito, né? Tentei ser a melhor professora possível. Então, essas pessoas construíram essa faculdade de geografia, que completa hoje 70 anos e que se consolida sem dúvida alguma como uma referência na formação de geógrafos e geógrafas, pessoas da mais alta qualidade, que atuam no ensino, na pesquisa, nos órgãos públicos, nos órgãos privados, nas organizações sociais. Então, nós temos geógrafos em todos os cantos dessa Amazônia. Uma faculdade que se consolida também na produção do conhecimento científico e que, a partir dela, muitas outras faculdades foram criadas em todo esse Pará. Foi a partir dessa faculdade que se criou o curso de Geografia na UFOPA, na Unifespa, em Cametá, e por aí vai, né? Então, a nossa faculdade, ela é esse berço de formação de geógrafos, de cursos e de ampliação desse conhecimento estratégico para a Amazônia. Importantíssimo, fundamental para a nossa região. Nós temos, por exemplo, o reitor da UEPA, aqui representado pelo professor Carlos Jorge, é geógrafo, formado na nossa faculdade, né? E que muito nos orgulha. O professor Carlos Jorge, que é coordenador do programa de pós-graduação em Geografia da UEPA, é egresso também da nossa faculdade, do nosso programa. Então, essa faculdade, ela tem uma história muito importante, muito significativa. E, a partir dela, surgiram várias faculdades e, fruto dela, surgiu o programa de pós-graduação em Geografia, que completa 20 anos. E aqui, nesta sala, nós temos duas pessoas que contribuíram para a criação desse programa, que é o professor Sancler Cordeiro da Trindade Júnior e o professor Gilberto Rocha. A professora Gorete, que não está aqui, mas foram pessoas que iniciaram esse processo. Me perdoem se eu esqueci alguém. Pessoas que iniciaram o processo de consolidação de uma formação verticalizada. Professor João Márcio, eu disse, me perdoe se eu esqueci alguém. Cláudio, olha, podem me ajudar. Então, é porque a memória, ela é muito importante, né? A história, a memória, ela é significativa para a gente poder continuar a pensar os próximos 70 anos. Nós não podemos pensar os próximos 70 anos sem reconhecer e valorizar e respeitar aqueles que estes 70 anos, né? Então, o PPGEL, ele permite a verticalidade da formação dos geógrafos na nossa universidade, e ele, sem dúvida alguma, também possibilita essa produção científica de qualidade, de excelência na nossa região, né? Formando mestres e doutores, contribuindo, gerando um impacto social muito grande, contribuindo com a produção desse conhecimento que é fundamental. E o que a gente espera para os próximos 70 anos? Nós esperamos, o que nós pensamos do futuro da nossa faculdade? Nós esperamos que essa geografia se faça ainda mais comprometida com o desenvolvimento de um pensamento, de um conhecimento geográfico que potencialize a nossa região, que forme pessoas com qualidade da Amazônia, para a Amazônia e desde a Amazônia, porque nós não nos formamos para ficar aqui, mas para todo o Brasil, para o mundo, porque é uma formação ampla que nós recebemos dentro da faculdade e dentro do PPGEL. E nós também esperamos e desejamos que a Faculdade de Geografia e Cartografia, nos próximos 70 anos, que o seu horizonte seja de uma faculdade engajada, comprometida, encarnada, né, corporificada, que permita uma formação antirracista, né, uma formação com o protagonismo feminino, uma formação antipatriarcal, uma geografia que produza na Amazônia geógrafos
comprometidos com a transformação dessa realidade. E nós temos grandes desafios colocados aí, sobretudo nesse momento de emergência climática, sobretudo nesse momento em que a Amazônia se torna esse centro do mundo para a gente pensar a sobrevivência do planeta, né? O conhecimento geográfico é estratégico, é fundamental. E é aquilo que o nosso prefeito falou no início, a geografia serve, antes de mais nada, para fazer a guerra, né? Em primeiro lugar, para fazer a guerra. Que ela sirva para nós, homens e mulheres da Amazônia, produzirmos ciência, produzirmos conhecimento e contribuirmos para a emancipação, para o desenvolvimento da nossa Amazônia. Salve a Faculdade de Geografia e Cartografia e vida longa a essa senhora agora madura e que tem um futuro brilhante pela frente. Belíssimas palavras, professora. Professor Adolfo. Bom, agradecer, meio constrangido de estar na mesa, porque eu olho assim a plateia, se não fosse os 20 anos de amizade com a Lívia, talvez eu não devesse estar aqui, né? Porque são autoridades que estão, e como isso é um rito muito formal, tem vários outros colegas que mereceriam estar aqui mais do que eu, e peço desculpa, venham os colegas por estar representando aqui. Então, queria começar agradecendo a deputada, como eu falei, uma amiga que em 20 anos, pessoal, tem uma importância enorme para que eu entendesse o que é a geografia. E nesses 20 anos de muita coisa que a gente compartilhou junto, a Lívia tinha 2, eu tinha um pouquinho mais, talvez. Eu lembro, olhando o Felipe ali, que é o nosso professor da Universidade de Luanda, que está fazendo doutorado conosco, eu lembro que a primeira vez que eu pisei na África, eu encontrei a Lívia lá, e isso fez muito sentido para mim, como uma mulher preta, que vem da periferia, que foi mãe solo, que teve seu filho durante a graduação, que enfrentou diversos desafios, que sofre diversos tipos de preconceito todos os dias, porque o preconceito, ele é um crime de cor, ele não está ligado à posição que a pessoa está, é um crime de gênero, então não importa onde ela esteja, e tudo isso, depois do tempo, foi fazendo muito sentido, porque mesmo com tudo isso, e toda vez que ela passou por um desafio desse, ela passou para dizer que nenhuma mais passe, não foi para celebrar que ela tinha passado, foi para trazer mais gente com ela, e isso para mim é uma alegria, um orgulho, e conheci ela, quando muito jovem, a gente ainda, lá atrás, também conheceu o meu prefeito, que eu saúdo, meu camarada, companheiro Edmilson Rodrigues, e tenho orgulho de chamá-lo de companheiro, porque é assim que eu o considero, e são 20 anos de caminhada juntos também, né, Edmilson? Mais ou menos já. E uma pessoa que também foi fundamental nessa trajetória, se um dia eu tive várias alegrias na vida, mas uma que eu nunca vou esquecer é andar pela cidade com o Edmilson, como geógrafo, como prefeito, e até quando ele não era prefeito, quando a gente andava junto pela cidade, indo para um lugar e para outro, a profundidade com que ele olhava as coisas e a sensibilidade me ensinava todo dia o que era ser um geógrafo. Então, ele nunca anda por uma rua sem saber o sentido dela, sem saber as mãos que construíram e para quem deveria ser aquela rua. Então, isso, para mim, é uma alegria. E aqui, publicamente, entre os meus pares, Edmilson, entre meus companheiros, meus colegas de trabalho, meus alunos e meus professores, que são pessoas que eu guardo muito zelo, parabenizar pela sua gestão e dizer assim que Belém um dia pode ter um prefeito que ame tanto o seu povo e o povo trabalhador dessa cidade quanto tu, mas nunca terá um prefeito que amou mais o povo dessa cidade do que você. Então, queria parabenizá-lo, saudá-lo, parabenizar pelo seu compromisso de uma vida como educador, como geógrafo, como professor, como uma pessoa que entende a sua classe e se doa para a sua classe, tá? Queria também saudar a mesa, minha querida amiga, minha chefa, Loiane Verbicaro, nossa vice-reitora da UFPA,
e dizer também da alegria da gente ter uma pessoa como o Gilmar como reitor da universidade, pela primeira vez um reitor preto nessa universidade, ter a alegria de ter uma pessoa como a Loiane como vice-reitora, e a força, a sensibilidade, o compromisso com a universidade pública, mostra para nós que a nossa universidade, independente de qualquer turbulência, vai estar sempre sendo uma universidade pública, de quem mais precisa, dos povos da Amazônia, do futuro do planeta. E isso é um orgulho, Loiane, a gente saber que a gente vai ter sempre pessoas como você e o Gilmar ao nosso lado. Minha diretora do meu instituto, professora Edila, que também expresso todo o meu carinho e admiração pela trajetória de vida, pelo trabalho, pela maneira como serena, mas sempre muito assertiva, que conduz o nosso instituto. Minha colega também do programa de pós-graduação em Geografia, professora Alcidema Benedita, uma militante dedicada não só à geografia, mas às melhores causas desse mundo. Então, uma alegria tê-la também, professora, nesse momento, coordenando o nosso programa. Nosso anfitrião, que, como eu gosto de dizer, está careca de saber que a nossa faculdade é um espaço difícil, mas é muito necessário, e queria parabenizar a Alain, porque foram muitos desafios, e você deu sua contribuição, tem dado sua contribuição na nossa faculdade, sempre colocando ela no lado certo, nos lugares certos, conduzindo esse processo. Então, como eu não tinha programado nada, queria só registrar, assim, toda a minha admiração, todo o meu carinho por todos os colegas que produziram essa universidade, trouxeram até aqui. Então, um abraço muito especial. Eu sei que eu vou errar, que eu vou esquecer o nome de alguém, mas eu tenho que fazer pelo carinho e consideração que eu tenho a todos, tá? Então, professora Sônia, nosso querido amigo, que a gente gentilmente chama de Pedrinho, e ele não se incomoda, professor Pedro Rocha, professora Edna, professora Vera, que foram minhas professoras, e junto com outra amiga muito querida, que está nativa ainda, a professora Leia, que é a professora da UEPA, tiveram um papel importantíssimo na minha formação, e em especial uma pessoa que todos os meus alunos conhecem, hoje conhece de eu falar, e que hoje vão conhecer, porque é a professora que me reprovou 7 vezes na universidade. Eu sou o recordista de reprovação nessa universidade, e essa professora é a Odete, a professora que eu guardo um carinho enorme por ela. Puxou... Não tem uma pessoa aqui que não teve a orelha puxada pela Odete. E hoje eu sei o quanto foi importante para mim, professora Odete. E queria agradecer muito, porque, com tudo, sempre foram pessoas muito dedicadas a todos os seus alunos. E se hoje a gente está em qualquer lugar é porque a gente teve o carinho, teve o comprometimento de todos vocês. Da mesma forma, queria saudar todos os meus professores, né, e que hoje são colegas de trabalho, que são fundamentais em toda essa universidade, em trazer a universidade até aqui. Queria começar por um amigo realmente do peito, uma pessoa que tem um lugar muito especial na minha vida, compartilhamos vários momentos juntos, que é o professor João Márcio. E além do professor João Márcio, vários, não parece, mas foram meus professores, professora Luziane, professor José Edilson, professor Francinei, professor Carlos Bordalo, que tem um trabalho belíssimo e importantíssimo sobre as águas na Amazônia, professor João Carvalho, professor Cincinato, meu amigo, professor Edinaldo, professor Márcio Douglas, professor Tiago, além dos que estão na mesa também, queria deixar todo o meu carinho aos colegas que foram meus professores, saudando os colegas novos que chegaram, que somos colegas, não foram meus professores, professor Éder, professor Rogério, professora Isis, sejam todos muito bem-vindos. Deixar um abraço muito especial aos colegas das outras universidades, porque nós somos uma comunidade, nós não somos um simples bairro, nós somos uma comunidade. Então, professor Carlos, professor Benedito, professora Leia, que eu já me referi, professor Jovenildo, professora Luciana, que são de outras faculdades e que fazem parte desse grande grupo. E deixar um abraço muito especial também a um grande amigo, e que eu sempre faço questão de citar como referência a grandes geógrafos e pessoas muito importantes,
Professor Gilberto, que sabe que hoje está no NUMA, não está mais conosco, mas que sabe que tem uma importância fundamental para a formação de todos os geógrafos, de todo o nosso pensamento, assim como também o professor Sancler, que hoje está no NAI, a quem faço uma belíssima referência. Para terminar, queria só lembrar duas coisinhas assim. Agradecendo os meus professores, e esses são professores de todos nós, dizer que isso são ciclos, assim. A gente chegou até aqui por causa de vocês, e como relatou o professor Alcidema, a gente jamais pode perder essa memória, e com todos os erros e com todos os acertos, vocês doaram a vida de vocês para que hoje a gente tivesse essa faculdade, e a gente tem muito que agradecer a tudo isso. E a outra coisa, olhando os meus alunos hoje, eu vejo vários aqui, a quem eu poderia também fazer uma saudação muito especial, lembrar que essa história continua, pessoal. Eu poderia falar das questões de luta que se referiram a Alain, se referiram à minha querida deputada Lívia Duarte, meu prefeito, mas é mais do que isso, tá? É uma história que não para. A gente sempre vai estar na luta. E saudando também um querido colega a que eu não tinha referido ainda, o professor Cláudio, que é professor do nosso programa, dizer que a maior alegria que a gente tem, pessoal, são duas grandes alegrias que a gente tem na universidade. Quando as pessoas entram, porque é muito difícil entrar numa universidade pública nesse país, infelizmente. A educação é um instrumento de desigualdade social e a gente precisa acabar com isso. E depois de um tempo, quando a gente encontra e vê onde estão os nossos alunos. Então, saudando a 4 pessoas em especial, eu queria falar que eu tenho um orgulho enorme dessa faculdade, tenho um orgulho enorme dos nossos alunos. Quando a gente vai num espaço qualquer e encontra, por exemplo, alunos nossos que vieram do interior, que vieram de uma comunidade quilombola como a Andréia, e se tornaram grandes lideranças de movimentos sociais como a Andréia e a Isabelle, que são lideranças do movimento da soberania popular pela mineração, para nós é um orgulho enorme. Ou quando a gente vê uma pessoa que teve uma contribuição fundamental numa etapa importante da geografia, que foi o Pronera, como a nossa companheira do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terras, a Jane Cabral, e ver onde estão os nossos alunos, o que estão fazendo. Ou em outras perspectivas, ver, por exemplo, como eu vejo ali, a segunda, só tem 2 mulheres na Polícia Militar do Pará, que é uma instituição conservadora e retrógrada, que são coronéis, que têm poder de comando, e só uma delas tem a sensibilidade com o povo paraense e sabe que a tarefa da polícia não é matar gente pobre na esquina, mas é promover segurança com cidadania, e essa mulher fez doutorado em geografia, que é a nossa coronel Simone, e é um orgulho enorme quando a gente encontra pessoas assim. Então, ou quando a gente, por exemplo, vai num bairro como o bairro da Terra Firme e vê que se as pessoas estão lutando por saneamento, com dignidade, é porque a gente tem uma geógrafa como a Ana Luísa, e isso para mim faz toda a diferença, pessoal. Isso mostra que vale a pena a educação, que vale a pena a universidade pública, que vale a pena a geografia, e citando 2 mineiros, falar que a gente não vai envelhecer nunca porque nós somos um sonho, e os sonhos, como falava o Clube da Esquina, não envelhecem, né? Parabéns à nossa comunidade, parabéns à geografia, parabéns a todos nós, e sigamos juntos. Depois das saudações, dizer apenas vida longa à geografia e à cartografia no estado do Pará, e a gente inicia as nossas homenagens que foram pensadas aí pelo professor, pela nossa equipe, de que maneira a gente quero pedir ao cerimonial que possa fazer a execução das homenagens. A Assembleia Legislativa do Estado do Pará presta neste momento homenagens especiais em alusão aos 70 anos do curso de Geografia e Cartografia da Universidade Federal do Pará. Primeiramente, recebem nossas homenagens os integrantes da mesa institucional. Sendo assim, o cerimonial solicita para que todos possam descer e ficarem aqui em frente à nossa mesa de honra, por gentileza.
primeiramente, presidente da Comissão de Cultura e vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, deputada estadual Lívia Duarte. A senhora vai receber a homenagem, que vai ser entregue diretamente do nosso cerimonial. Professora doutora Loiane Prado Verbicaro, vice-reitora da Universidade Federal do Pará. Professora doutora Edila Arnold Ferreira Moura, diretora-geral do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UFPA. Professor doutor Alan Nunes Araújo, diretor da Faculdade de Geografia e Cartografia. Professora doutora Benedita Alcidema Coelho dos Santos Magalhães, diretora do Programa de Pós-Graduação em Geografia. E também professor Adolfo da Costa Oliveira Neto. Para dar continuidade a este ato, convidamos a deputada estadual Lívia Duarte, juntamente com os demais membros da mesa, para a entrega das medalhas de homenagem especial ao curso pela trajetória de excelência marcados na história da universidade. A seguir, recebem nossas homenagens os servidores in memoriam da Faculdade de Geografia e Cartografia da Universidade Federal do Pará. Professor Luiz Pacheco de Almeida. Quem receberá esta homenagem é sua irmã, senhora Maria Luzia Pacheco de Almeida. Prefeito Edmilson Rodrigues, por favor, temos uma medalha para você. O cerimonial fará a entrega neste momento. A partir de agora, chamaremos em grupos
Ainda seguindo com as homenagens in memoriam, professor Carlos Henrique Lopes de Souza, sendo representado pela senhora Caritas Lopes de Souza. Sua irmã está presente? Professor Nailson Marcelino Rodrigues Brandão. Professor Nailson Marcelino será representada pela técnica administrativa em educação Francinete do Socorro Felipe. E também o próximo homenageado in memoriam é a técnica administrativa em educação, que receberá a posteriori essa homenagem. A seguir, recebem nossas homenagens os professores aposentados da Faculdade de Geografia e Cartografia da Universidade Federal do Pará. São eles: Ana Maria Medeiros, Arlete Silva de Almeida, Dalva Lúcia de Souza França, Edna da Conceição Lima Campos e também Helenice Guimarães Ribeiro. Janete Marília Gentil Coimbra de Oliveira, Lilian Simone Amorim Brito, Maria Célia Nunes Coelho, Maria de Fátima Francisca Silva, Odete Cardoso de Oliveira Santos, professor Pedro Rocha Silva, Carmena Ferreira de França, Sônia Sombra Luz e também Vera Lúcia da Rocha Pereira. Posso falar, eu estou ocupada agora. Você está no táxi? Venha para lá, venha para lá. Você entra aqui no auditório. Não deixa eu te mandar. A seguir, recebem também nossas homenagens os servidores da Faculdade de Geografia e Cartografia da Universidade Federal do Pará. São eles: professor doutor Carlos Alexandre Leão Bordalo, professor doutor Cincinato Marques de Souza Júnior, professor Edinaldo Lobato Duarte, professor doutor Éder Mileno Silva de Paula,
Professor Doutor Francinei Carvalho da Ponte. Professor Doutor Giovanni da Silva Mota. Professora Doutora Indira Cavalcante da Rocha Marques. Professora Doutora Isis do Mar Marques Martins. Professor Doutor João dos Santos Carvalho. Professor Doutor João Márcio Palheta da Silva. Professor Doutor João Santos Naum. Professor Doutor José Edilson Cardoso Rodrigues. Professora Doutora Luziane Mesquita da Luz. Professora Doutora Márcia Aparecida da Silva Pimentel. Professor Doutor Márcio Douglas Brito Amaral. Professora Doutora Maria Gorete da Costa Tavares. Professora Doutora Rita Denise de Oliveira. Professor Doutor Rogério Rego Miranda. Professor Doutor Tiago Barreto de Andrade Costa. Professora Doutora Ana Cláudia Alves de Carvalho. A técnica administrativa em educação Andréia Ferreira Godin Picanso. A técnica administrativa em educação Carmen Colares Gomes. E também o técnico administrativo em educação Bruno Daniel das Neves Benítez. A seguir, recebem também nossas homenagens os ex-servidores da Faculdade de Geografia e Cartografia da Universidade Federal do Pará. Professor Doutor Cristian Nunes da Silva é o próximo homenageado. Uma salva de palmas. Professor Doutor Gilberto de Miranda Rocha. Professor Doutor Luiz Otávio do Canto Lopes. Professor Doutor Sancler Cordeiro da Trindade. Professor Doutor Fernando Alves Araújo. E também o técnico administrativo Fábio Roosevelt de Souza Costa. Os homenageados aposentados, por favor, vamos fazer um registro geral de todos os homenageados.
E os demais homenageados também, por favor, compareçam aqui ao nosso registro oficial. Juvenildo Cardoso. Professor Juvenildo Cardoso. Carlos Jorge, representando o reitor, magnífico reitor da UEPA. Compareça também. Quem quiser. Professor Cláudio, por favor, convidado também a fazer parte dessa foto. A entrega de homenagens está encerrada. Convidamos os alunos agora para um registro oficial. Todos os alunos. Informamos que teremos também um coffee break servido aqui ao lado, logo após este momento de fotos. Oi, 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 oi. Oi, olá, olá. Oi, 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 oi. Oi, pessoal. Tá ligado. Segura aqui essa. Pessoal, olha. Duas coisas importantes, hein? Calma, geógrafos. Duas coisas importantes. A primeira
É que dia 28, recados. Não tem o final da missa que tem os recados? Dia 28, 7 da noite, 6, 7 da noite, nós vamos realizar